A mulher grávida fez uma pausa diante da entrada do trailer, sua figura exausta, destacando-se contra a luz fraca do entardecer. A estrutura antiga parecia respirar um ar de abandono, com um mofo cobrindo as paredes e as janelas quebradas, revelando o mundo exterior como se fosse um filme desbotado. Ela sentiu o cheiro de terra úmida, misturado ao aroma adocicado da vegetação densa que a cercava, como um lembrete de que a natureza ainda lutava para se impor naqueles limites esquecidos. O silêncio era profundo, mas quebrado de vez em quando pelo canto distante de um pássaro que parecia perguntar algo que ela não tinha certeza de conseguir responder. Quase como em um movimento lento, seus olhos se voltaram para o filho que brincava no chão diante do trailer. Ele estava cercado por folhas secas, o olhar concentrado em um pequeno inseto que se movia vagarosamente, suas mãos sujas de terra revelando a inocente curiosidade típica de uma criança. Enquanto ele se perdia naquele mundo de pequenas descobertas, ela sentiu uma mistura de amor e tristeza inundar seu coração. O brilho nos olhos dele a fazia querer ser uma mãe exemplar, mas a sombra da dúvida sempre estava ali, criando um espaço de incerteza em sua mente. Havia um tempo em que tudo parecia diferente, ela pensou, lembrando-se de dias ensolarados, de risadas e de um lar que não carregava o peso da dor. Mas agora, ao olhar aquela estrutura desgastada, sentia que encontrava ali uma espécie de refúgio. Aqui eu posso ser quem eu sou, mas a dúvida me persegue. A frase soou em sua cabeça como um eco profundo, uma verdade que estava selada dentro dela. Era uma luta constante entre a liberdade e os fantasmas que a acompanhavam, um desejo ardente de escapar do passado, mas a cada passo que dava, sentia a presença dos medos que não a deixavam em paz. O coração dela acelerou, enquanto os sons da floresta quase pareciam absorver suas incertezas, como se as árvores e o vento quisessem dizer que ali, no meio de todo o abandono, havia uma chance de recomeçar. Mas recomeçar significava confrontar o que ficou para trás. As memórias de um casamento que se despedaçou, de escolhas infelizes que a levaram a um lugar tão solitário. As sombras dançavam ao seu redor conforme o sol começava a se pôr, criando um espetáculo de luz e escuridão que refletia suas próprias lutas internas. Ela avançou com um pé cauteloso para dentro do trailer. O rangido da madeira sob seus pés ecoava como um símbolo da fragilidade de sua nova vida. Cada passo era um lembrete da batalha que ainda travava, de sua busca por um lugar no mundo que a aceitasse sem julgamentos. Com um último olhar para o filho, perdido em seu universo de inocência, ela respirou fundo e decidiu que ali, naquele local esquecido, ela encontraria a força que tanto precisava. A briga para se reerguer começava a tomar forma, envolta em mistério e esperança. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O interior do trailer era um reflexo do que tinha sido a vida dela, desorganizado e cheio de memórias esquecidas. O cheiro de mofo era forte, misturado à umidade que parecia penetrar cada canto. As paredes pareciam murmurar histórias antigas, ecoando fragilmente à medida que o vento entrava por fendas invisíveis. Ela soltou um suspiro, percebendo que, assim como aquele lugar, sua vida estava em um estado de desordem que precisava ser reorganizado. Enquanto começava a preparar o almoço, soltou o cabelo, deixando que as mechas caíssem sobre seu rosto. Com uma faca desgastada, cortou alguns legumes mirrados que conseguiu encontrar na pequena despensa. A luz fraca da tarde entrava pela janela, dando um ar de nostalgia ao ambiente. O filho continuava a brincar do lado de fora, a rir ao interagir com a natureza. Ele subia em árvores e explorava com uma liberdade que ela não sentia há muito tempo. O sorriso dele, uma pequena chama na escuridão, era um antídoto para suas mágoas. Ao ferver a água no fogão a gás, a mulher notou que o pequeno olhava para ela através da janela, seus olhos claros refletindo um misto de confiança e curiosidade. Ele balbuciava palavras que soavam como canções, tentando comunicar a alegria que preenchia seu mundo. Contudo, por trás daquela inocência, havia um vazio que ela sentia se aprofundar a cada dia. Ela não sabia como explicar as coisas para ele. Por que estavam ali, longe de tudo,
e essa incapacidade a feriu profundamente. Preciso ser forte, murmurou para si mesma enquanto mexia os legumes. Sua voz mal quebrava o silêncio da casa vazia. Apesar das tentativas de colocar um sorriso no rosto, a insegurança a atormentava. A luta para ser uma boa mãe era constante. As lembranças de momentos passados invadiam sua mente. Risos em um lar que agora chamava de lar eram ofuscados por gritos de uma vida anterior. A mulher fechou os olhos, tentando bloquear o eco de vozes que a assombravam. Ela se lembrou das tardes em que sentava à mesa com seu ex-marido, as risadas e a vida compartilhada. Agora um retrato desbotado em sua memória. A matéria da vida se transformara em fragmentos dolorosos. Com um gesto rápido, jogou os vegetais na panela. A água borbulhou, e com cada borbulho, as lamúrias de seu passado pareciam se dissipar um pouco mais. Ali, naquele trailer que agora começava a parecer um lar, ela teve que encontrar uma nova maneira de ser. Enquanto encarava o vapor que subia, ela começou a entender que cada esforço seu tinha um valor. A luta pelas pequenas coisas, fazer comida, limpar, cuidar do filho, eram conquistas significativas. Mesmo que a sociedade a tivesse rejeitado, ainda havia um pequeno espaço onde poderia recomeçar. Se olhasse para seu filho, veria que ali havia amor genuíno, sem pré-julgamentos ou condenações. Isso era algo que podia dar a ele. Um lar recheado de amor, apesar das dificuldades. De repente, um ruído ecoou lá fora. Ela pausou, com a colher suspensa no ar. O filho havia encontrado algo que o fascinava, mas a mulher se perguntava o que poderia ser. O medo de um desconhecido misturou-se à curiosidade. Olhou pela janela e viu apenas as árvores dançando levemente ao vento. É só o vento, pensou, mas logo lembrou que o silêncio da floresta também poderia esconder segredos. Respirações profundas a mantiveram centrada enquanto continuava a cozinhar, decidida a transformar aquele momento em algum tipo de vitória pessoal. Os cheiros da comida começaram a se misturar ao ar denso e molhado do exterior, criando uma nova atmosfera dentro do trailer. Não seria fácil, mas ali, naquele espaço confinado, havia potencial para renascer. Para ela, recuperar as rédeas da própria vida significava aprender a navegar pelas incertezas, por mais desafiadoras que fossem. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas o primeiro passo já estava dado, e isso era o que realmente importava. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. A luz da tarde filtrava-se através das janelas quebradas, iluminando o interior do trailer de uma forma suave, quase mágica. Era como se a natureza estivesse dizendo a ela que a esperança ainda era possível, mesmo naquele espaço apertado. A mulher, mandando o último vapor sair da panela, sentiu uma onda de cansaço, mas também de satisfação. O cheiro dos legumes cozinhando se misturava à umidade do ar, criando uma sensação familiar que parecia aconchegar seu coração. Enquanto servia a pequena porção de comida no prato, ela se virou e viu o filho sentado no chão, cercado por folhas e pequenos galhos que coletara durante suas explorações. Ele estava tão absorto, com os olhos brilhando, que ela se permitiu sorrir. O menino estava lá, no seu pequeno mundo, onde a floresta era um castelo e cada inseto era um amigo. Ele olhou para ela com um brilho de expectativa que a fazia sentir que, de alguma forma, ainda havia luz em sua vida. Ela se ajoelhou ao lado dele, acariciando sua cabeça com delicadeza. Aquela conexão simples reinou ali, enquanto o silêncio envolvia os dois como um manto. A mãe sentiu um impulso de proteger aquele momento, como se o tempo pudesse parar e deixá-los ali para sempre. Levantou-se e chamou o filho. É hora de comer, pequeno aventureiro. O menino levantou-se, pronto, e sem hesitar, correu para a mesa improvisada que haviam montado. Com cada garfada, ele parecia mergulhar em um mar de sabores, e a mãe se perguntava se ele sentia os mesmos gostos que ela havia sentido na infância. Aquele sabor fresco da terra, a doçura das memórias. Enquanto ele comia, um sorriso estampado em seu rosto, ela observava sua expressão. Parecia tão puro, tão livre do peso do passado que a oprimia.
Naquele instante, a mulher compreendeu que a vida poderia ser mais do que sobrevivência. Poderia ser repleta desses breves momentos de felicidade e descoberta, mesmo que a casa ao redor estivesse em ruínas. Ela percebeu que cada dia podia ser um novo começo, um pequeno passo para ser melhor, não somente para ela, mas também para seu filho. Depois do almoço, o menino saiu novamente para brincar e ela começou a arrumar a bagunça. As tarefas simples pareciam uma terapia. Lavando os pratos, limpando a mesa, carecia de um movimento que confortava sua mente ocupada. Enquanto isso, as folhas no exterior sussurravam segredos que ela não podia ouvir claramente. Aquela floresta, que antes a aterrorizava, agora parecia uma aliada, oferecendo um pouco de tranquilidade. E naquele dia, no meio da sua rotina, uma sensação de determinação crescia dentro dela. Ao olhar pela janela, viu o menino explorando os arredores, pulando alegremente de um lado para o outro. Preciso fazer algo mais, pensou. Eu e ele não podemos viver assim para sempre. Temos que descobrir o que mais este lugar pode nos oferecer. A mulher sempre teve uma relação instintiva com a natureza. Lembrava-se de alguma coisa de sua infância, quando acompanhava sua avó nos campos, contemplando as belezas simples da vida. Aquela conexão parecia ter ressurgido. Ela se lembrou do sorriso de sua avó ao plantar sementes e da promessa de que a vida poderia bloom a qualquer momento. Cheia de confiança, decidiu que seria o momento de enfocar em fazer o trailer um espaço mais acolhedor. Em vez de se deixar abater pelo peso do passado, ela optou por trazer vida para aquele espaço, começando a plantar pequenas sementes de esperança em cada canto. Com isso em mente, ela pegou algumas caixas de papelão que havia encontrado no trailer, suas mãos ainda sujas de tinta e terra, e começou a desenhar ideias para um pequeno jardim. Enquanto isso, o sol se punha gradualmente, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, refletindo também o mar de emoções interiores que ela estava atravessando. A mulher sorriu ao imaginar flores brilhantes crescendo por entre as fendas do trailer. Um lar não se faz apenas com paredes. Se faz de amor, dedicação e a capacidade de recomeçar. Agora, em seu coração, ela se sentia mais leve, como se tivesse deixado algumas sombras para trás. Era uma nova fase, e estava decidida a fazer daquele trailer não apenas um refúgio, mas um lar. Um espaço vibrante e cheio de vida, onde poderia olhar para o futuro com esperança ao lado de seu filho. Desceu em direção à floresta, sentindo a grama fria e gostosa sob os pés descalços. Havia algo mágico naquelas camadas de folhas mortas, nas raízes expostas. Tudo tinha sua própria vida e história. No fundo, sentia que ali, naquele lugar aparentemente abandonado, poderia reescrever sua própria narrativa, encontrar força na fragilidade e construir um lar que refletisse o que havia de melhor nela e na esperança que ainda carregava. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? A luz do dia desaparecia lentamente, mergulhando a floresta em um manto de sombras. A mulher estava absorta em seus pensamentos, enquanto caminhava com passos leves, os pés descalços, a fazendo sentir o contato direto com a terra. Cada passo era como um lembrete de que existia vida pulsando ao seu redor, apesar do passado sombrio que ainda a assombrava. Lembrou-se de dias em que a vida era diferente, mais vibrante. Naqueles anos, havia confiança em seus movimentos. As risadas dela e de seu ex-marido frequentemente preenchiam a casa. Lembrou-se das tardes em que se sentavam juntos à mesa, planejando o futuro enquanto as crianças se divertiam ao fundo. Ela se permitiu recordar como se sentia segura, amada, parte de algo maior. Mas aquilo já não era real. Agora, a única constante era o peso da solidão e a luta por um futuro incerto. Recordou-se da noite em que tudo desmoronou, a voz de seu ex-marido carregada de raiva, as palavras que cortaram como facas afiadas. Você nunca foi suficiente. Aquela frase ecoava em sua mente como uma sombra persistente, moldando seus sentimentos de inadequação. Naquele dia, seu mundo mudou irrevogavelmente. As brigas constantes,
As críticas repetidas e o desprezo a levaram a uma espiral de insegurança. O amor transformou-se em uma guerra silenciosa, onde cada um carregava suas próprias armas, ele com palavras e ela com lágrimas. Os dias se arrastaram e a mulher encontrou-se presa em um ciclo de desespero. O divórcio foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tudo ficou confuso, e o chão sob seus pés desmoronou. As lembranças de brigas e acusações tornaram-se como raios de uma tempestade que nunca cessava. Com cada papel assinado, uma parte dela morreu. O desamparo foi, na verdade, um presente que ninguém gostaria de receber. A beirada da floresta tinha se tornado um lugar de refúgio. Cada ruído da noite, o farfalhar das folhas, o canto dos grilos, soava como um consolo distante. Os fantasmas da sua antiga vida, porém, ainda se esgueiravam, sussurrando dúvidas em seu ouvido. Às vezes, enquanto passeava, sentia-se observada, como se aquele lugar, que deveria ser acolhedor, estivesse cheio de vozes do passado. Com um suspiro profundo, a mulher decidiu que precisava confrontar suas memórias. Em vez de se deixar consumir pelo desespero, tinha que se lembrar de quem era antes daquele turbilhão. Fez um esforço consciente para relembrar a mulher que havia sonhado em construir uma vida plena ao lado do homem que tinha considerado seu parceiro. Não podia mais se deixar aprisionar pelos erros e fracassos que ocorreram. O caminho para a cura, sabia, começaria ali. Então, como a semente que brota da terra, ela teria de se permitir renascer. Finalmente, a mulher encontrou um pequeno clear onde decidiu parar. Sentou-se na grama e fechou os olhos, permitindo que a batida do seu coração se misturasse com a sinfonia da natureza ao seu redor. Era um momento que poderia ser cultivado. Aqui, no seio da terra, ela poderia semear não apenas flores, mas também esperanças, sonhos e um futuro. Em sua mente, construiu um plantio emblemático. Traçava um desenho físico de como seria seu pequeno jardim, onde cada flor representaria uma nova escolha, uma nova fase. Um lugar onde seu filho poderia correr livre, sem o peso da rejeição. Decidida, prometeu a si mesma: eu posso reinventar meu espaço, meu lar. Aqui não tem lugar para traumas, apenas amor e crescimento. Com isso, a mulher se levantou. O céu começava a escurecer quando começou a caminhar de volta para o trailer. Mas enquanto contemplava os planos que se formavam em sua mente, uma leve neblina surgiu nas lembranças. Uma caixa de papelão, que não sabia ter guardado, atravessou sua mente. Seu coração disparou. Precisava procurá-la, porque havia coisas ali que ainda não havia processado. Lembranças que queriam ser vistas e reconhecidas. Chegou ao trailer e começou a revirar as coisas em busca daquela caixa. Separou alguns objetos. Deixou seus olhos pararem em cada um deles. Havia brinquedos quebrados, roupas que não serviam mais e outros itens que, de alguma maneira, representavam o peso do seu passado. Mas a caixa continuava a escorregar por entre as lembranças, como que escondendo suas verdades mais profundas. Finalmente, ela encontrou um objeto familiar, uma caixa pequena de madeira que já tinha visto um dia. Abriu-a com cuidado e ficou imóvel ao ver o que tinha dentro. Cartas amareladas, fotos de uma vida que pareceria estranha para um observador externo. Eram recordações de um tempo feliz, mas também de um amor que definira sua vida de formas boas e ruins. Uma forte onda de emoção a atravessou, chamando à tona tanto a alegria quanto a dor. Num gesto impulsivo, ela pegou uma das cartas e a leu em voz baixa. Era uma mensagem escrita com carinho. As palavras de esperança a atingiram como um trovão em calma. Para que um amor floresça, precisamos do solo mais fértil, dizia a carta. Tinha lido isso diversas vezes, mas agora essas palavras ecoavam dentro dela com um significado renovado. Percebeu que não precisava carregar as mágoas do passado. Para criar um novo lar, ela precisaria abrir mão de algumas dessas memórias antigas. Com a certeza brotando em seu peito, a mulher decidiu que a caixa não teria mais seu lugar ali. Fechou-a com cuidado e sentiu que aquela decisão era parte do processo de cura. Se queria seguir adiante, teria de se desprender das coisas que a amarravam. Colocou a caixa em um canto do trailer,
mas agora estava pronta para enfrentar o que estivesse dentro dela. O primeiro passo é este, ela pensou, respirando fundo enquanto as lembranças se dissipavam em um novo horizonte. Ela se preparava para deixar seu passado para trás, perceber que nem tudo o que havia enfrentado determinaria quem ela era. Contudo, para superar o peso da dor, ela sabia que o mais difícil estava por vir. O que aconteceria ao acordar no dia seguinte? Como ela se sentiria ao olhar para seu filho, sabendo que o amor podia florescer novamente, mesmo entre as cicatrizes? Ali, finalmente começava a entender que a escolha de se libertar e renascer dependia apenas dela. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? Ao raiar do dia, os primeiros raios de sol filtravam-se pelas frestas do trailer, acariciando o rosto da mulher enquanto ela despertava. O canto dos pássaros lá fora soava como uma sinfonia de esperança, ecoando a promessa de um novo começo. Ao se espreguiçar, sentiu um leve incômodo nas costas, mas isso não a impedia de perceber a leveza que começava a se instalar em seu coração. Com cada manhã, algumas das sombras do passado pareciam se dissipar um pouco mais. Depois de vestir o mesmo vestido simples de todos os dias, ela começou a preparar o café, o aroma envolvente preenchendo o pequeno espaço. Enquanto movimentava a panela, seu olhar foi atraído pela janela, onde seu filho estava de pé, concentrado, transformando um galho seco em uma espada imaginária. Ele brandia o objeto de maneira digna, como um verdadeiro cavaleiro, e a mãe não pôde deixar de sorrir ao vê-lo tão feliz. No entanto, a alegria dela era entrecortada pela lembrança das palavras cruéis que ouvirá, ecoando em sua mente. Olha lá a mãe solteira, ela nunca vai conseguir criar aquele menino sozinha. O olhar desprezível dos vizinhos ainda a pesava, como se a indignidade pudesse ser vista naqueles olhares tortos. Quando o café ficou pronto, ela chamou o garoto para a mesa. O menino logo se sentou, sua fome manifestando-se enquanto devorava uma torrada com um entusiasmo contagiante. A mulher, observando-o, viu ali um reflexo da inocência que ela tanto desejava proteger. "Nós somos uma equipe", ela afirmou, e ele lançou-lhe um sorriso largo, como se entendesse perfeitamente o que isso significava. Aquela conexão entre eles era uma fortaleza, um espaço seguro onde podiam ser só eles. Enquanto tomavam o café, seu celular vibrou sobre a mesa. Ela hesitou, mas ao olhar viu que era uma mensagem de uma amiga antiga, alguém de quem não tinha tido notícias há muito tempo. "Oi, soube que você está morando por aí. Queria ver como você está. Posso te visitar?" Aquele convite inesperado fez seu coração disparar um pouco. Era um pequeno fio de esperança, uma luz em meio à escuridão do seu isolamento. Seria possível que ela pudesse reconstruir laços e, quem sabe, até formar uma nova rede de apoio? Após o café, enquanto seu filho continuava a brincar no quintal, a mulher se lembrou da caixa que guardara, cheia de cartas e fotos do seu passado. Cada detalhe daquela caixa carregava peso emocional, mas não era mais o peso que a aprisionava. Ao abrir aquele baú de memórias, ela percebeu que algumas lembranças agora eram apenas fragmentos, fragmentos de uma vida que precisava ser deixada para trás. Entre as cartas, leu uma frase que a tocou profundamente. "Para que um amor floresça, precisamos do solo mais fértil." Não era só uma frase, era um mantra que precisava seguir. Para criar um novo lar, ela teria que cultivar um ambiente saudável dentro de si mesma. Decidida, fechou a caixa, sentindo-se mais leve. Aquele objeto que antes trazia junto a dor e a tristeza, agora representava uma escolha consciente de cura. Colocou a caixa em um canto do trailer e caminhou até a porta, sentindo a brisa fresca do início da manhã. Olhando para seu filho, que continuava a brincar despreocupadamente, uma onda de determinação a atravessou. A jornada à frente poderia ser repleta de desafios, mas ela estava pronta para enfrentá-los. Enquanto o sol se erguia mais alto no céu, a mulher fez uma decisão impulsionada por aquele novo olhar sobre a vida. Iria plantar flores em seu pequeno jardim, cada uma simbolizando um novo começo, uma nova possibilidade.
As flores se tornariam um símbolo de renascimento para ela e seu filho, uma afirmação de amor e esperança. Seriam vidas crescendo juntas, lado a lado. Seu pensamento passou rapidamente para o encontro com a amiga. O que pensariam os outros? Uma velha crença tentava voltar, mas ela estava determinada a se libertar do que não a servia mais. Olhando para seu filho, decidiu não deixar que o medo tomasse conta. A determinação de criar um lar acolhedor e amoroso era mais forte do que qualquer crítica. Com cada flor que plantasse, estava reafirmando que eles eram válidos, que seu amor era suficiente para superar tudo. Com um novo propósito, ela pegou uma pá e saiu para o pequeno espaço na frente do trailer. Enquanto mordia a terra e se movia para preparar o terreno, sentiu uma onda de força crescente dentro de si. Não estava mais presa às memórias dolorosas. A vida tinha um novo significado, uma nova brotação, estava prestes a acontecer. "Vamos fazer isso juntos", ela gritou para o menino, que virou a cabeça e sorriu, vindo correndo em sua direção. O olhar dele refletia uma alegria pura, uma confiança inabalável. Aquela era a primeira vez em muito tempo que ela sentia que tinha tomado as rédeas de sua própria história. E assim, cheia de esperança e determinação, começou a criar o seu pequeno refúgio. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? A mulher e seu filho se divertiam no pequeno jardim, os dedos sujos de terra e os rostos iluminados pela alegria do momento. Enquanto plantavam as flores, o calor do sol parecia trazer nova vida não apenas às mudas, mas também a eles. Cada flor representava um novo começo, e ela estava determinada a fazer daquele trailer um lar vibrante, um refúgio seguro para ambos. Embora a tarefa simples de plantar flores a deixasse empolgada, uma sombra lhe atravessou a mente ao pensar no encontro com a amiga. As vozes do passado sussurravam dúvidas, como ecos persistentes. As pessoas vão te olhar torto. Será que você realmente está melhorando? Mas com o olhar atento de seu filho, a mulher decidiu que não deixaria que o medo a dominasse. O amor que sentia por ele era mais forte do que qualquer crítica. "Olhe só, mãe, uma flor amarela!" seu filho exclamou, alegrando-se com cada nova descoberta no jardim. Naquele momento, ela percebeu que não poderia permitir que as inseguranças moldassem a experiência dos dois. As flores, com sua beleza efêmera, eram um lembrete constante de que a vida ocorre agora, e não no retrovisor. Enquanto continuavam a preparação do espaço, a mulher se permitiu sonhar. Imaginou o brilho no olhar de seu filho ao ver o jardim florescer, como se com cada nova pétala eles compartilhassem uma nova memória juntos. A ideia de um lar acolhedor se tornava cada vez mais tangível, e ela queria que aquele lugar refletisse a força deles, não as dificuldades do passado. Com cada flor que cavava e plantava, sentia uma força crescente dentro de si. Não estava mais refém da dor antiga. Era um novo começo, uma afirmação de que o presente era mais importante do que qualquer ferida não cicatrizada. E assim, vestida de coragem, decidiu que sua vida não seria mais definida pelo que havia perdido, mas pelas sementes que estava plantando. Quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o jardim, ela parou um instante para admirar o que havia criado. Ali havia um espaço que representava um ciclo contínuo de recomeço e amor. Um lugar onde poderiam ser livres para crescer, sonhar e amar. O trailer, uma vez desprezado, agora parecia mais acolhedor. "Olha, as flores estão se preparando para dormir", disse a mulher com um sorriso. O filho assentiu, já cansado, mas feliz, refletindo a mesma satisfação que preenchia seu coração. Enquanto organizavam suas ferramentas, os ecos do passado começaram a desaparecer, sendo substituídos pela esperança renovada. Contemplando o que ainda estava por vir, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Independente do que outros pensassem ou dissessem, ela iria valorizar cada pequeno progresso feito. E assim, com determinação e amor pulsando em seus corações, fizeram do trailer um verdadeiro lar. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa.
O que você faria se estivesse em seu lugar? As semanas passaram e aquele pequeno jardim, uma vez vazio e negligenciado, florescia com cores vibrantes. As flores que a mulher e seu filho haviam plantado agora se balançavam suavemente ao vento, com pétalas que sorriam para o sol, como se estivessem celebrando a renovação que havia tomado conta do espaço. A cada dia, a mulher se sentia mais conectada àquelas plantas, como se elas fossem uma extensão de seu próprio ser, testemunhando seu crescimento e transformação. Um dia, enquanto regava as flores, ouviu o canto de um pássaro. O som era como um sussurro da natureza, repleto de vida e liberdade. O coração dela se aquecia com a paz que sentia ali. Olhando para o céu azul, enfim, sentiu que tinha um lugar ao qual pertencia. Mas, como um rastro de nuvens em um céu limpo, a inquietação começava a atravessar seus pensamentos. Algo na atmosfera do trailer parecia diferente, como se estivesse respirando de maneira distinta. Kiko, seu filho, estava brincando com um grupo de crianças da vizinhança na rua em frente. Uma cena que antes teria sido impensável para ela. O riso solto dele ressoava como música, algo tão puro que iluminava as sombras que tentavam se infiltrar em sua mente. Mas havia algo ali, algo fora do lugar. Olhava em volta, como se esperasse por uma mudança que não sabia como nomear. Os vizinhos, que antes pareciam hostis, passaram a ser mais afáveis, mas a mulher não conseguia relaxar completamente. A mudança lhes trazia novos desafios. Em um dos dias seguintes, decidiu que precisava explorar os arredores, talvez entender melhor esse novo cenário. Caminhou algumas quadras, admirando casas que pareciam contar histórias próprias através das plantas no redor. Ao ver uma mulher espremendo uma laranja em sua varanda, a mulher sentiu um impulso de se aproximar. "Oi, posso te ajudar com isso?" A mulher da varanda sorriu e acenou, mas os olhos dela eram curiosos e avaliadores. O diálogo começou leve, mas logo a mulher sentiu a tensão no ar. A vizinha comentou que havia ouvido rumores sobre o trailer ter pertencido a alguém problemático, que talvez ela devesse ter cuidado. As palavras soavam como uma advertência disfarçada de conselho. "Você sabe como é, né? Aqui a gente se ajuda, mas também se cuida." O aviso a fez sentir-se exposta, e logo seu entusiasmo por se integrar começou a desaparecer. Após aquele encontro, o peso da incerteza ficou mais intenso. Ela voltava para casa com a confirmação de que a mudança seria muito mais complicada do que havia imaginado. Enquanto caminhava, as flores na pequena frente do trailer pareciam vigilantes e a observavam com seu verde vibrante. Entretanto, sua mente rumava para as memórias do passado, aquelas que prometera deixar para trás, mas que agora ameaçavam se erguer novamente como sombras. No dia seguinte, enquanto organizava o espaço interno do trailer, encontrou um velho diário que havia esquecido. As páginas estavam amareladas, algumas com manchas de lágrimas. Era um livro que antes guardava segredos, mas que agora era um acervo de saudades. Ela hesitou, mas então, sem pensar duas vezes, começou a folhear. As lembranças eram um misto de alegria e dor, histórias de um amor que, apesar da sua beleza, acabou se deteriorando. Lembranças dele ao seu lado, viajando, rindo, compartilhando esperanças e sonhos. O amor que havia perdido ainda tinha poder sobre as decisões que tomava. Enquanto lia, uma dor familiar começou a apertar seu peito. Era como se, ao relembrar tudo isso, a mulher estivesse reabrindo feridas que estavam começando a cicatrizar. Neste momento de vulnerabilidade, Kiko entrou no trailer e a interrompeu. Seu filho, com aquela inocência que refutava a dureza do mundo, trouxe-lhe um desenho feito na escola. "Olha, mãe, você e eu, sozinhos em nosso jardim." A pureza no olhar dele injetou uma nova essência nas memórias dolorosas que a consumiam. Naquela arte, havia uma declaração de amor e esperança, um lembrete de que o passado não definia o futuro. Ela sorriu ao olhar o desenho, subitamente preenchida por um renovado senso de propósito. "Sim, meu amor," ela disse, enquanto colocava de lado o diário. Havia uma nova vida a ser construída, uma nova história a ser escrita.
Decidida, resolveu que o que importava eram as novas memórias que ainda podiam criar. O amor que ela carregava por Kiko a redimensionava, e ela não permitiria que as sombras do passado decidissem seu presente. Com a garra renovada e a força que emergia desde o dia em que decidiram plantar aquelas flores, ela respirou fundo, navegando por essas emoções complexas. Estava pronta para encarar o que viesse, decidida a trilhar um caminho de luz e esperança, mesmo que isso significasse enfrentar a verdade que rondava a comunidade ao redor. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? Nos dias seguintes, a mulher decidiu se concentrar na rotina com Kiko, aproveitando cada momento. Acordava com o sol filtrando pela janela do trailer e se dedicava a tornar o espaço cada vez mais acolhedor. O cheiro do café fresco e o riso do menino preenchiam o pequeno lar de uma alegria que ela mal se lembrava que existia. Mas, à medida que as flores no jardim cresciam, também surgiam os olhares curiosos e julgadores dos vizinhos, trazendo uma sensação desconfortável. As paredes do trailer começaram a parecer mais próximas, como se a hostilidade percebida no ar estivesse apertando tudo ao redor. Kiko, percebendo a mudança, frequentemente questionava o porquê de alguns moradores olharem para eles de forma estranha. Isso machucava a mulher. Como poderia explicar a um menino tão inocente que o mundo poderia ser tão cruel? Em uma manhã, enquanto o pequeno estava na escola, decidiu que precisava entender melhor os rumores que circulavam na comunidade. Ela caminhou até a loja de conveniência local na esperança de quebrar o gelo. A atendente, Lúcia, foi gentil, mas hesitou ao mencionar o passado do trailer. As pessoas falam, sabe, por causa do antigo morador. Foi complicado. Aquela frase a atingiu em cheio. Um peso se instalou em seu coração. Enquanto pegava algumas compras e ouvia os murmúrios sobre ela e Kiko, a mulher sentiu que a tensão era quase palpável. As palavras de Lúcia a fizeram perceber o quão difícil seria reescrever sua história em meio ao julgamento alheio. Desconhecido é perigoso, pensava. Um arrepio percorreu seu corpo ao perceber o quanto estava à mercê da percepção dos outros. Ela voltou para casa com a mente cheia de preocupações. O jardim, aquele espaço agora tão vibrante, parecia um símbolo de sua luta, mas também uma fonte de ansiedade. Ao chegar, encontrou Kiko brincando no quintal, imerso em sua própria alegria. Aquela cena a fez sentir um novo impulso. Posso enfrentar isso? Pensou, decidida a não deixar que as sombras do passado definissem seu presente. Naquela noite, enquanto o garoto adormecia, a mulher sentou-se no jardim, observando as flores que haviam plantado juntos. O cheiro da terra úmida a reconfortava. Finalmente, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se, ao invés de se esconder, pudesse transformar isso em uma oportunidade? Decidiu que iria se abrir à comunidade, conhecer melhor os vizinhos, ouvir suas histórias e assim, quem sabe, conquistar a confiança deles. Ela visualizou um pequeno evento, uma tarde de convívio no jardim. Se as flores eram um símbolo de vida nova, que melhor maneira de mostrar isso do que ao unir pessoas em torno delas? Uma tarde de jardinagem, pensou. Com isso, poderia compartilhar seu amor pela natureza e construir conexões ao invés de deixar que os rumores a silenciassem. Animada com o plano, começou a se preparar. Seriam cordas de luz para dar um ar festivo, um lanche feito por ela e Kiko, e, claro, uma pequena atividade de plantar mudas para que todos pudessem levar um pedacinho daquele dia com eles. Precisava sacudir o medo. Afinal, o amor e a esperança que sentia eram mais fortes do que qualquer desconfiança alheia. O dia do evento chegou, e com as flores ao redor brilhando sob a luz do sol, ela fez sua melhor tentativa de não parecer nervosa. Algumas vizinhas apareceram, ainda com curiosidade estampada em seus rostos, mas logo aquelas expressões foram se suavizando. O riso das crianças ao redor transformou a atmosfera ao seu redor. "Olha o que temos aqui", ela disse, abrindo os braços como se estivesse recebendo cada pessoa com amor. A troca de histórias enquanto plantavam mudas fez com que a mulher sentisse algo novo, pertencimento. E naquele momento,
Viu que quebrar as barreiras do desconhecido apenas requeria disposição para compartilhar. Um por um, os vizinhos começaram a abrir suas vidas. E, em troca, ela também se permitiu contar sua própria história, cheia de desafios, mas repleta de amor e esperança. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquelas flores ocupavam agora um espaço muito mais significativo na vida dela. Eram um símbolo da nova narrativa que estava sendo escrita, não apenas de luta, mas de conexão e aceitação. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? A tarde de jardinagem foi um sucesso inesperado. Os risos e a troca de histórias criaram um ar de descontração e união que ela nunca imaginara possível. As flores agora não eram apenas plantas, eram discursos silenciosos de esperança e renovação. A mulher percebeu que, mesmo as pessoas mais céticas, aquelas que antes olhavam por cima do ombro, começaram a relaxar e a compartilhar de forma mais genuína. Mas ao longo do dia, algo intrigante começou a surgir. Enquanto as crianças se divertiam brincando ao redor, a mulher ficou um pouco distante, observando. Durante uma conversa aleatória com uma vizinha, ela ouviu um comentário sobre um antigo morador do trailer. O nome Souza sussurrou nas vozes de alguns, sempre em tom de advertência. Ele tinha uns problemas, disse uma senhora balançando a cabeça. Você tem que ter cuidado. A curiosidade começou a borbulhar. Quem era esse Souza? Que segredos ou histórias ele havia deixado para trás? Por que as pessoas falavam dele com um misto de medo e desdém? O antigo morador agora parecia um fantasma, mais presente do que nunca. E isso a perturbava. Um peso conhecido pairava sobre ela, um eco de memórias que não eram suas, mas que afetavam sua nova vida. Naquela noite, enquanto Kiko dormia, ela se viu mais uma vez em frente ao diário. O que deveria ser uma simples obra de recordações tornou-se uma ponte para o passado. Folheou as páginas amareladas novamente, seus dedos passando com delicadeza por onde a tinta havia se desgastado, como se procurando por uma resposta. Era ali que Souza poderia ter deixado suas cicatrizes, seus sonhos e desilusões. Se soubesse, poderia entender melhor como poderia se libertar daquele peso. Na madrugada, um sonho confuso a despertou. Viu flores em um campo, mas lá estavam rostos desconhecidos, sombras que murmuravam sobre o trailer, sobre a história de Souza. No fundo da arenosa terra plantada, encontrou um objeto branquíssimo, sob a sombra das flores. Quando acordou, seu coração estava acelerado, e o sonho a seguiu durante todo o dia. A imagem daquela figura envolta em mistério ficou grudada em seus pensamentos, como um desafio a ser desvendado. Decidida a buscar respostas, ela foi até a vizinhança conhecida. O sol brilhava quente no céu, criando um contraste com a tensão que ela sentia por dentro. Olhou ao redor, tentando identificar possíveis aliados. Enquanto caminhava, encontrou uma mulher idosa cuidando de um jardim florido. Oi, tudo bem? Você já ouviu falar de Souza? A pergunta foi como um disparo em um lugar silencioso. A idosa, parando por um momento, olhou bem nos olhos dela. Ah, Souza. Infelizmente, ele não era uma boa pessoa. Tinha seus problemas. Seu passado deixava marcas por onde passava. As palavras dela eram curtas, mas carregadas de significado. O peso da dor era evidente. Ele fez muita gente sofrer, inclusive a sua nova casa. Com esse relato, o mistério se aprofundou. Por que pessoas tão diferentes partilhavam a mesma visão negativa sobre ele? Era como se não falassem tanto de um homem, mas sim de uma sombra que se estendia por todo o lugar. Em meio a isso, uma ideia nervosa, mas ousada, começou a brotar em sua mente. Se Souza havia sido uma figura tão problemática, talvez houvesse algo físico que ela pudesse descobrir, algo que pudesse encerrar ou desmantelar a mística negativa em torno do trailer. Ela precisaria explorar a fundo o que estava oculto sob o solo que agora chamava de lar. Em sua mente, a conexão se fez clara. Só poderia ser um jeito de livrar-se das amarras que ainda cercavam sua nova vida. Nos dias seguintes, o peso da decisão permaneceu com ela. Kiko estava cada vez mais entusiasmado com o jardim.
Novas ideias surgiam para transformá-lo em um paraíso. Cada pé de flor que ela plantava era para ele, um legado de amor e esperança. Mas as palavras sobre Souza voltavam à sua mente. Estava dividida entre o que poderia encontrar e o que poderia perder. Um crepúsculo dourado resolveu o dilema. Com Kiko brincando ao fundo, ela percebeu que a busca por respostas devia ser feita com cautela, mas também com um coração aberto. Ao observar as flores balançando ao vento, decidiu que não poderia deixar o passado se expandir sobre seu presente. Quando o garoto chamava, sempre com um novo projeto em mente, sentiu que havia força na simplicidade dele, uma pureza que iluminava a sombra que ela própria sentia. No dia seguinte, armada de vontade e coragem, decidiu que iniciaria a busca pelos segredos enterrados sob a terra. Afinal, se a vida era feita de ciclos, talvez fosse hora de fechá-los, de enterrar o passado de vez. Com uma pequena pá e um carinho nos olhos, começou a escavar com calma em um canto mais distante do jardim, um lugar que a natureza parecia ter esquecido. Ela percebeu que não poderia se permitir ter medo, pois ninguém merecia perder novas oportunidades por causa de fantasmas do passado. Com cada movimento, a terra se afastava, e quando finalmente teve seu primeiro vislumbre de algo sólido, a adrenalina a invadiu. Ao puxar a terra, viu algo quebradiço e envolvido por espaço. O que encontrar embaixo poderia mudar tudo, desde a reputação do trailer até sua nova abordagem sobre a vida. Quais seriam os segredos e narrativas que ela desenterraria? O coração batia errático, enquanto sentia que estava prestes a descobrir, afinal de contas, a verdade sobre o passado. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? Enquanto a mulher continuava a escavar, a sensação de expectativa preenchia sua mente. Cada camada de terra que removia soava como um eco do passado, reverberando em seu coração. Os sons do ambiente se misturavam com os batimentos acelerados em seu peito. Os pássaros, as folhas sussurrando ao vento e, principalmente, a risada de Kiko ao fundo, que parecia longe, mas ao mesmo tempo tão próximo. Ele ia e voltava, explorando o quintal, aparentemente alheio ao que sua mãe fazia. Aquela inocência era um lembrete constante do que realmente importava e do que estava em jogo. Finalmente, após o esforço, ela sentiu a superfície de um objeto, algo resistente, coberto por uma camada de barro e folhas secas. Com o coração acelerado, limpou a terra ao redor com os dedos. À medida que a forma se revelava, uma onda de confusão a invadiu. Era uma caixa pequena, toda desgastada e enferrujada, adornada com marcas que contavam histórias de antigamente. O fato de estar enterrada ali, naquele espaço, foi como um sinal de que tinha que ser aberta. Talvez ali estivessem os segredos que a comunidade maldizia. Ela hesitou por um momento, sentindo o peso da caixa em suas mãos, como se a história de Souza estivesse concentrada ali. O medo de abrir um passado, que poderia ser ainda mais doloroso, a dominava. Mas uma coisa era certa: esconder-se das verdades não a protegeria. Com um leve respiro, a mulher decidiu que precisava saber. Usando a pá, começou a abrir a caixa, sentindo a ferrugem se dissolver sob sua pressão. Quando a tampa finalmente se abriu, um cheiro de mofo e umidade escapuliu, como se o ar ao redor tivesse guardado aquelas memórias por um longo tempo. Dentro havia cartas, algumas moedas antigas e um pequeno diário ido, todo amarelado e quase desfeito, mas ainda cheio de vida. O seu coração pulou e apertou ao mesmo tempo. Havia encontrado a história de outra pessoa, as histórias que viviam inteiramente à parte da sua. As cartas eram de amor, repletas de promessas e sonhos. Ela começou a folhear cuidadosamente, absorvendo cada palavra escritas em uma caligrafia cuidadosa, mas que refletiam uma intensidade de emoção clara. Eram cartas para uma mulher que nunca soube que existia, uma amiga ou amante que parecia estar sempre distante. A realidade estava se apresentando de forma crua, e seu entendimento do passado de Souza estava mudando rapidamente. Em meio a tudo aquilo, encontrou uma carta endereçada a Kiko.
Seus olhos se arregalaram ao ler o nome do filho. Aquilo parecia surreal. Como aquela história de amor antiga poderia estar conectada à sua vida agora? A mão dela tremia, enquanto as palavras a levavam a um lugar distante e desconhecido. Apenas saiba que tudo o que sempre fiz foi pensando em você, a carta dizia. A assinatura estava incompleta, mas a fragilidade de cada linha revelou um homem que não era apenas alguém marcado pelo sofrimento, mas alguém que queria conectar-se, que tinha esperanças. Em um impulso, decidiu abrir o diário que estava entre as cartas. Ele estava manchado e desbotado, mas as emoções pareciam saltar das páginas. Nele, Souza escreveu sobre sua infância, suas paixões e seus anseios frustrados. Havia trechos sobre a luta constante contra os próprios demônios, sobre a dificuldade de se encaixar numa comunidade que não aceitava suas falhas. À medida que as palavras surgiam, ficou evidente que Souza não era apenas um vilão assombroso, mas um homem com medo, vulnerabilidade e sonhos não realizados. Kiko apareceu de repente ao lado dela, atraído pela agitação da mãe. "O que você encontrou, mãe?" Ele olhava curioso com os olhos brilhando de emoção. "Olha só, meu amor", disse, tentando mostrar-lhe a caixa e seus tesouros. Mas, enquanto escaneava as cartas e o diário, sentiu uma confusão se formando. Pensou em como compartilhar tudo aquilo com seu filho. Essas histórias que encontramos aqui podem ter sido dolorosas, mas também são partes do que somos, de como chegamos até aqui. Ela sabia que deveria falar sobre a história de Souza, mas ao lhe contar, não queria que Kiko carregasse o peso do passado. Na verdade, desejava que ele entendesse que cada lágrima, cada fracasso, podem trazer lições. O que ela queria passar era que a vida era feita de ciclos, de dores, mas também de novas flores que brotavam. E, por fim, mesmo aqueles que erraram poderiam ter uma luz quando as sombras começavam a se dissipar. Enquanto o sol se punha diante deles, lançando uma luz dourada sobre o jardim, um novo propósito se formava em seu coração. Tudo ali, o amor, as cartas, as memórias de Souza, eram partes de uma narrativa que deveria ser reescrita. Não era justo que o medo da história dele definisse o futuro de Kiko e dela. Era hora de criar um novo legado. Determinando-as a transformar aquelas letras e lembranças em algo positivo, ela decidiu que não apenas encontraria um jeito de honrar a memória de Souza, mas também de libertá-lo, de se libertar. A ideia se concretizava em sua mente. Talvez um evento comunitário, onde contariam histórias, onde poderiam discutir sobre perdão, aprendizado e superação. E ao compartilhar, quem sabe outras histórias não pudessem surgir e florescer ali, como as flores no jardim. Assim que o sol se pôs por completo, a mulher sorriu para Kiko, abraçando-o com força. Ela se sentia mais fortalecida agora, pronta para transformar tudo isso em algo bonito. "Vamos sair juntos, meu amor. Temos muito a fazer." Em seu coração, uma nova dor se foi, e em seu lugar florescia a esperança, uma centelha que não ia se apagar tão cedo. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? A ideia de organizar um evento comunitário começou a ganhar força na mente da mulher. Encorajada pela descoberta das cartas e do diário de Souza, decidiu que seria importante criar um espaço onde todos pudessem compartilhar suas próprias histórias e experiências. Uma tarde de histórias, que unisse os vizinhos pela troca de memórias e aprendizagens, parecia o caminho ideal para transformar dor em conexão. Nos dias que se seguiram, a ansiedade a acompanhou. Ela se perguntou se as pessoas realmente viriam e se estariam dispostas a ouvir e falar. O medo da rejeição era uma sombra constante, mas a esperança de que a dor do passado pudesse ser transformada em algo positivo a mantinha motivada. Kiko, observando sua determinação, se envolveu na organização, ajudando com pequenos detalhes, e sua inocência e fé no bem tornaram a atmosfera mais leve. Quando o dia do evento finalmente chegou, o sol brilhava radiante e o jardim parecia mais vibrante do que nunca. Enquanto as flores balançavam levemente ao vento, a mulher preparou tudo com carinho, sentindo a mistura de nervosismo e expectativa. No início, alguns vizinhos chegaram com desconfiança,
Mas à medida que as conversas começavam a fluir, a atmosfera mudou. Era como se um peso tivesse sido retirado do ar. Quando chegou sua vez de falar, respirou fundo e começou a compartilhar sua própria experiência, junto a trechos das cartas de Souza. Contou sobre os erros, as lutas e como cada pessoa tem suas histórias, algumas tristes, outras alegres. A reação à sua fala foi inesperada. Rostos se iluminavam e lágrimas brotavam. O que antes parecia um dilema pessoal, agora ressoava em coletividade. Ela percebeu que estava criando um espaço seguro para que as pessoas se abrissem. O evento, inicialmente pensado como um símbolo de superação, havia se transformado em um verdadeiro ritual de cura. Vários vizinhos levantaram-se para dividir suas dores e, ao final, o ambiente estava repleto de promessas de apoio mútuo e amizade. Ao olhar para Kiko, que a observava com um brilho nos olhos, a mulher sentiu que havia vencido uma batalha interna. O medo do passado não mais a definia. Ao contrário, agora fazia parte de uma história que seria contada e recontada de maneira diferente. Conforme a tarde se desenrolava, a mulher se deu conta de que aquele evento não trouxe apenas renovação para a comunidade, mas também para ela mesma. O ato de falar sobre Souza e suas memórias permitiu que não apenas os outros se abrissem, mas que ela também se libertasse do peso que carregava. Tudo isso a fez perceber que a vida é um ciclo de renovações, onde o sofrimento pode se transformar em amor e aprendizado. Ao final do encontro, as pessoas se despediram com sorrisos sinceros, que a mulher ficou maravilhada ao ver que naquele ambiente de amor e aceitação, as flores representavam mais do que um novo começo. Elas simbolizavam a certeza de que era possível reaprender a viver, a partir das histórias que todos carregavam. Os laços formados ali eram um lembrete de que, na vida, cada um possui seu lugar, e assim construíram um futuro que, finalmente, era promissor. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? Os dias que se seguiram à tarde de histórias estavam imbuídos de uma energia renovadora. A mulher caminhava pela vizinhança com um sorriso, acenando e trocando cumprimentos. As pessoas pareciam diferentes, mais abertas, mais conectadas. Aqueles que antes desviavam os olhares agora a cumprimentavam com um aceno de cabeça, como se a barreira que os separava finalmente tivesse sido quebrada. No entanto, a sensação boa não poderia durar para sempre. Uma manhã, enquanto estava no quintal, viu ao longe o ex-marido Souza se aproximando. O coração dela disparou. O que ele estava fazendo ali? Com a mente repleta de lembranças, seu corpo ficou paralisado por um momento. O homem que um dia havia trazido tanto amor, mas também tanto sofrimento, agora se aproximava com uma expressão indefinida. O olhar dele buscava algo, mas não estava claro o quê. Kiko, que estava brincando com as flores, percebeu e correu até ela, agarrando sua mãe pelo braço. "Mãe, quem é aquele?" Ângela, respirando fundo, olhou para o filho, acalmando sua ansiedade. "É o seu pai, Kiko." A resposta saiu entrecortada. Ele sempre seria uma parte daquela história, mas a relação deles nunca mais seria igual. Ao se aproximar, Souza parecia diferente. Algo em seu comportamento indicava que a tempestade nos olhos dele havia se acalmado. "Ângela", ele começou com a voz segurando um misto de arrependimento e esperança. "Eu preciso falar com você." Ela sentiu um calafrio na espinha, mas não se deixou abalar. Em tempos já teria recuado, mas agora estava mais firme do que nunca. "O que você está fazendo aqui, Souza?" A pergunta saía mais como um aviso do que como um convite. Souza hesitou um momento e então começou a explicar. "Eu soube sobre o evento. Ouvi que muitos se abriram e isso me fez perceber que eu também preciso me redimir." A voz dele estava trêmula e Ângela percebeu a vulnerabilidade em cada palavra. As memórias de dor ainda estavam frescas, mas a mudança parecia genuína. Enquanto falava, Kiko observava a interação, seus olhos se alternando entre a mãe e o pai, sem entender completamente o que estava acontecendo. O coração de Ângela se contorcia. Ela queria proteger o filho, mas também sentia que Souza precisava de uma chance de reescrever sua história.
A tensão no ar era palpável. Souza então disse: "Eu sinto muito, Ângela. Eu fui um pai negligente e um marido pior. Minha vida só mudou agora e eu quero fazer diferente." "Diferente como?" perguntou ela com um meio sorriso sarcástico. A verdade era que ela estava dividida. A raiva e a mágoa pululavam, mas, ao mesmo tempo, havia um traço de simpatia por aquele homem que, apesar de seus erros, ainda era o pai de Kiko. "Quero me reconectar com você e com nosso filho", ele respondeu, o olhar dela penetrando profundamente em seus olhos. "Quero tentar ser uma pessoa melhor, não para o que perdemos, mas para o que podemos construir agora." Nesse momento, Kiko tirou o olhar do rosto da mãe e se dirigiu ao pai, curioso. "Você vai ficar com a gente? Como no filme? A gente pode ser uma família de novo?" As palavras dele, inocentes e paveiras, causaram um nó no estômago de Ângela. O garoto estava sonhando com algo que ela tinha descartado. Um retorno à normalidade que nunca existira. Ângela sentiu sua cabeça girar. Ela estava entre o desejo de proteger Kiko da dor de uma nova desilusão e a possibilidade de que Souza poderia realmente ter mudado. O sol brilhava, mas a sombra de um passado sombrio a envolvia. O que ela deveria fazer? "Vamos conversar, Souza." Ela decidiu finalmente, ainda segurando a mão de Kiko. Daria uma chance ao diálogo, mas também um aviso claro. Um retorno às velhas dinâmicas não seria aceitável. Era hora de construir algo novo, mas com cuidados e limites. Enquanto caminhavam lentamente pelo quintal, Ângela percebeu que aquele momento poderia ser um novo começo, mas não apenas para Souza. Mudar não significava perdoar imediatamente ou eliminar o que havia acontecido. Era aprender a coexistir, a partir de um lugar de verdade e sinceridade, um passo para que todos pudessem, finalmente, se libertar das sombras do passado. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? À medida que caminharam pelo quintal, Ângela tentava manter a calma. A consciência da presença de Kiko a impedia de mergulhar no emaranhado de sentimentos que a envolvia. Perguntas ecoavam em sua mente. Será que Souza realmente mudara? Ele sempre teve boas intenções, mas a história deles estava repleta de promessas não cumpridas. O medo de uma nova decepção pairava no ar como uma nuvem pesada. Souza começou a abrir seu coração. "Sabe, Ângela, eu passei por muita coisa desde que nos separamos. As coisas não foram fáceis. Criei a coragem para me olhar no espelho e enfrentar meus erros." Ele olhava firme nos olhos dela, e a seriedade no tom de sua voz a fez hesitar. Foi como se, por um momento, ele tivesse se tornado um desconhecido, mas ainda assim familiar. "E o que você fez realmente?" A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. "Você acha que uma mudança súbita de coração apaga anos de abandono, de promessas quebradas?" A raiva estava ali, pulsando em suas veias, e por mais que tentasse ser racional, não conseguia evitar. Souza inspirou fundo, como se precisasse de força para continuar. "Eu busquei ajuda, fiz terapia, mudei meus hábitos e estou tentando ser uma pessoa melhor. Não para você ou para o que deixei para trás, mas por mim e pelo Kiko. Eu quero abrir mão dos meus velhos demônios." Kiko, que andava ao lado dela, parecia pesar cada palavra. "Então, você vai aparecer mais agora?" Pedia respostas simples, enquanto seu olhar esperançoso buscava uma verdade que Ângela não podia garantir. A mulher parou um instante. Era difícil demonstrar fé em algo que parecia uma fragilidade, mas ao mesmo tempo a ideia de um futuro mais saudável para Kiko a impulsionava. Olhando para o filho, lembrou-se de sua própria infância. Momentos em que esperou por uma reconciliação que nunca veio. A verdade é que Kiko não merecia mais esse tipo de sofrimento, mas também ninguém deveria prometer o que não podia cumprir. "É preciso tempo, Kiko", ela respondeu, tentando suavizar a tensão. "As coisas não acontecem da noite para o dia. Vamos tomar isso um passo de cada vez. Seu pai está aqui agora e isso é um bom sinal." Ângela olhou para Souza com um misto de desconfiança e esperança. "Contanto que você faça isso por nós, com sinceridade.
Você precisa entender que nós não somos parte do seu passado perdido, mas do seu futuro. Souza acenou em concordância. Seu olhar misturava gratidão e um desejo de redenção. Eu entendo, e prometo que não vou decepcioná-los assim novamente. Quero mostrar à minha família que é possível se reconstruir passo a passo. Estou disposto a fazer o que for preciso. A tensão começou a evaporar, mas a insegurança ainda permanecia. No entanto, havia algo ali, um fio de sinceridade na voz dele, que a fazia hesitar entre a dúvida e a esperança. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. Enquanto caminhavam pela grama, o cheiro das flores tomava conta do ar e a atmosfera tornou-se mais leve. Kiko, curioso e esperançoso, puxou a mão da mãe, quase a forçando a se soltar por um momento e sonhar junto com ele. Mãe, e se a gente fizer algo especial, um piquenique? Eu quero mostrar para o papai como é legal ficar com a gente. A sugestão de Kiko trouxe um sorriso genuíno ao rosto de Ângela, e por um instante a leveza da infância flertou estrategicamente com as incertezas adultas. Piquenique, hein? Sua ideia é boa, Kiko. Mas o que você acha de marcar isso para o próximo fim de semana? Precisamos de tempo para nos prepararmos. Assim, não só respeitavam o tempo de Souza, mas também resguardavam o coração dela e do filho. Ele concordou, seus olhos brilhando de animação. Ângela forçou uma risada, um som que refletia não apenas diversão, mas alívio. O futuro ainda era incerto, mas havia um pequeno vislumbre de esperança que começava a trabalhar seu caminho. O riso de Kiko se espalhava pelo ar como notas de uma nova melodia, uma que poderia estar abrindo espaço para algo bonito. Enquanto as cores do crepúsculo dançavam sobre eles, Ângela sentiu que havia começado um novo capítulo em suas vidas. Mesmo com o coração pulsando de inseguranças, havia a certeza de que a vida é um campo fértil para recomeços, contanto que houvesse coragem e amor. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar? A semana que se seguiu ao planejamento do piquenique foi repleta de pequenas transformações, tanto nos preparativos quanto no coração de Ângela. As interações com Souza foram cautelosas, mas carregavam a promessa de um novo início. Ele passava mais tempo na casa, ajudando com Kiko e oferecendo-se para ajudar nas tarefas, como se quisesse provar que suas intenções eram verdadeiras. Naqueles momentos, Ângela tentava não pensar no risco de se machucar novamente. Os dias anteriores ao piquenique passaram voando, e finalmente o grande dia chegou. O sol irradiava um calor suave e acolhedor, ideal para um almoço ao ar livre. Ângela acordou cedo, ansiosa. Ao preparar a cesta, sua mente divagava entre o medo e o entusiasmo. E se correr tudo bem? E se nada mudar? Eram pensamentos que faziam uma dança constante em sua cabeça. No fundo, havia um desejo sincero de que esse piquenique pudesse fortalecer os laços que estavam se formando. Kiko estava frenético, pulando de alegria enquanto ajudava a arrumar a embalagem de sanduíches. Mãe, o que mais podemos levar? E a sobremesa? Precisamos de bolachas ou algo doce? O entusiasmo dele era contagiante e trouxe um sorriso ao rosto de Ângela, suavizando as preocupações. Ao chegarem ao parque, a luz do dia filtrava-se pelas árvores, dançando, criando sombras suaves no chão. O lugar estava repleto de famílias, risos e um ar de leveza que parecia navegar pelo ambiente. Ângela logo encontrou um espaço tranquilo sob uma grande árvore, onde puseram a toalha. A atmosfera era perfeita, mas e agora? Onde estava o fio invisível que ao final uniria todos eles? Souza chegou um pouco atrasado, segurando uma bolsa de lanches. Sem saber como reagir, Ângela olhou para ele enquanto Kiko corria na direção do pai, gritando alegremente. O sorriso de Souza quando viu o filho vindo em sua direção era genuíno e iluminava seu rosto. Ângela não pôde evitar um sorriso involuntário. Havia ali um toque de beleza. O piquenique começou descontraído, com Kiko correndo entre eles, apresentando sanduíches e frutas, rindo, tão feliz em ver os dois juntos novamente. Às vezes, os olhares de Souza eram cheios de dor e arrependimento, mas aquela era uma nova fase, e Ângela estava decidida a seguir em frente, não importando o que acontecesse. Ao mesmo tempo,
observava cada movimento dele com um coração de mãe cuidadosa. Após alguns momentos de conversas leves e risadas, Kiko puxou Souza para uma corrida, como se quisesse mostrar a alegria em forma de energia pura. Enquanto correriam, Ângela os observava com um misto de emoção e nervosismo. Era um teste, uma nova oportunidade para Souza. Vai ficar tudo bem, pensou. Aquele momento ressoava com a ideia de que a vida tinha uma maneira peculiar de renascer, mesmo quando era cercada de incertezas. Em um momento de descontração, Souza se virou para Ângela e disse: Acho que tenho muito mais a aprender do que só ser um pai. Quero também aprender com você. Aquela declaração pegou Ângela de surpresa. Por um instante, tudo ao redor pareceu silenciar. A vulnerabilidade dele era genuína. O desejo de mudar e de estar presente, mesmo sob o peso de um passado comum, mexeu com o coração dela. Obrigada, Souza. É bom ouvi-lo dizer isso. Mas eu preciso ser honesta. Não posso prometer que estarei sempre aberta. É preciso tempo e eu não quero que Kiko passe por outra desilusão. Ela respondeu de modo firme, mas suave, sentindo a proteção maternal fervilhar em seu peito. Eu entendo, e estou disposto a esperar, se esse for o caminho. Ele falou com um leve sorriso no rosto. O olhar dele era sincero e, por um breve momento, Ângela sentiu uma espécie de esperança dentro de si. Tudo o que havia vivido até ali estava reunido em um momento de possibilidade. Quando o sol começou a baixar, iluminando o céu em tons quentes, Ângela sentiu que novas raízes estavam se formando sob o chão dela, um novo terreno a ser cultivado. Havia, sem dúvidas, um caminho à frente, não perfeito, mas real. E em sua mente, uma linhagem de histórias que poderiam ser contadas. Uma nova narrativa sendo escrita, uma que não negligenciava o passado, mas o acolhia, transformando-o em algo significativo. Kiko, cansado das brincadeiras, se acomodou entre eles, buscando aconchego. Os lábios de Ângela se curvaram para cima enquanto ela olhava para seu filho satisfeita. Havia algo bonito naquela nova configuração, um potencial construído sobre o amor, o respeito e, principalmente, a esperança. O piquenique foi mais do que uma refeição ao ar livre. Foi uma experiência catalisadora. Ângela entendeu que o futuro ainda era uma incógnita, mas naquele momento havia a certeza de que tudo o que construíssem juntos, a partir dali, poderia ser bem diferente. Que as flores podiam, enfim, florescer em meio a espinhos. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O que você faria se estivesse em seu lugar?